Amanhã é sábado, amanhã vai ter mais 3 cartõezinhos. Amanhã a gente aumenta o número dos cartõezinhos. Vamos começar? Vamos pegar o tom da música. A gente faz 6h37 da manhã, só que aí é um pouquinho da misericórdia de Deus, porque a gente não dorme, tá? Você consegue dormir a gente não consegue dormir muito cedo. Ontem era 11 horas da noite, a gente tava rezando terço ainda, então a gente acorda meio dormindo. Porque a gente achou que precisa. A gente quis assistir um filme com a Júlia, né? A gente assistiu um filme com a Júlia, tem uma coisa de comer, aí depois foi rezar o terço, né? Aí você vai. Não reclama não, fala. Não, só tô explicando que a gente tá um pouco. Por isso que essa cara de lesado, nossa. Faz parte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Forma de oração, canta isso. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Já fez uma oração. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Senhor Jesus, queremos estar diante da tua presença hoje e queremos derramar o nosso coração. Eu coloco meu coração, Senhor Jesus, diante do teu altar. Eu não tenho o poder de apresentar o coração dos meus irmãos, Deus, da minha esposa, da minha filha, porque cada um precisa colocar o seu coração diante de você com toda sinceridade, Deus. Então eu peço até mesmo ajuda para ser sincero na minha oração. Eu peço ajuda, Senhor Jesus, para ser justo nas minhas orações. Nos ensina, Deus, a ser justo, a ser reais, a ser verdadeiros, íntegros, Deus, transparentes, humildes. Nos ensina o que é ser humilde de verdade, através do teu Espírito Santo hoje, nessa manhã. Nos ensina essa humildade verdadeira. O mundo tem nos ensinado uma humildade falsa, que muitas vezes tira de nós nossos talentos, a nossa luz, Senhor Jesus, faz a gente se esconder uma falsa humildade através de vergonha, de timidez. Arranca de nós, nosso mês, toda timidez, toda tibieza, Deus, através do teu Espírito Santo. Manda, Deus, teu Espírito Santo. Precisamos da presença do teu Espírito Santo para caminhar nessa vida. Não enxergamos direito, Senhor Jesus, tira as escamas dos olhos assim. Eu te peço, envia teu Espírito Santo e nos abre a nossa visão, Deus. Sim, também, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Sim, sim, Jesus, Espírito Santo.
Sexto sinal, o cego de nascença. Jesus cura a cegueira dos homens. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os discípulos perguntaram: Mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou seus pais? Jesus respondeu: Não foi ele que pecou, nem seus pais, mas ele é cego para que nele se manifestem as obras de Deus. Nós temos que realizar as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Está chegando a noite e ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dizendo isso, Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva e com o barro ungiu os olhos do cego. E disse: Vá se lavar na piscina de Siloé. Essa palavra quer dizer o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, perguntavam: Não é ele que fica sentado pedindo esmola? Uns diziam: É ele mesmo. Outros, porém, diziam: Não é ele não, mas parece com ele. Ele, no entanto, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que seus olhos se abriram? Ele respondeu: O homem que se chama Jesus fez barro, ungiu meus olhos e me disse: Vá se lavar em Siloé. Eu fui, me lavei e comecei a enxergar. Perguntaram-lhe: Onde está esse homem? Ele disse: Não sei. Pior cego é aquele que não quer ver. Então levaram aos fariseus aquele que tinha sido cego. Era sábado, o dia em que Jesus fez o barro e abriu os olhos do cego. Então os fariseus lhe perguntaram como é que tinha recuperado a vista. Ele disse: Alguém colocou barro nos meus olhos, eu me lavei e estou enxergando. Então os fariseus disseram: Esse homem não pode vir de Deus, ele não guarda o sábado. Outros diziam: Mas como pode um pecador realizar esses sinais? E havia divisão entre eles. Perguntaram outra vez ao que tinha sido cego: O que você diz do homem que abriu seus olhos? Ele respondeu: É um profeta. As autoridades dos judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Até que chamaram os pais dele e perguntaram: Esse é o filho que vocês dizem ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os pais disseram: Sabemos que é o nosso filho e que nasceu cego. Como é que agora ele está enxergando? Isso não sabemos. Também não sabemos quem foi que abriu os olhos dele. Perguntem a ele. É maior de idade e pode dar explicação. Os pais do cego disseram isso porque tinham medo das autoridades dos judeus, que haviam combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: É maior de idade, perguntem a ele. Então as autoridades dos judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e lhe disseram: Confesse a verdade, nós sabemos que esse homem é um pecador. Ele respondeu: Se ele é pecador, isso eu não sei. Só sei que eu era cego e agora estou enxergando. Eles insistiram: O que é que ele fez? Como foi que abriu seus olhos? Ele respondeu: Eu já lhes disse e vocês não me escutaram. Por que vocês querem ouvir de novo? Será que também vocês querem se tornar discípulos dele? Então insultaram o cego curado e disseram: Você é que é discípulo dele. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse homem, nem sabemos de onde ele é. Ele respondeu: Isso é de admirar, vocês não sabem de onde ele é. No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas ouve aquele que o respeita e faz a sua vontade. Nunca se ouviu falar que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não vem de Deus, não poderia fazer nada. Eles disseram: Você nasceu inteirinho no pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Jesus, ouvindo dizer que tinham expulsado aquele que fora cego, foi à procura dele e perguntou-lhe: Você acredita no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é ele, Senhor, para que eu acredite nele? Jesus disse: Você o está vendo, é aquele que está falando com você. O cego que tinha sido curado disse: Eu acredito, Senhor, e se ajoelhou diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam perto dele ouviram isso e disseram:
será que também somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam nenhum pecado. Mas como vocês dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente vai começar a partilhar aqui, Magno. Então, aí se você quiser digitar sua mensagem, tá bom? Posso? A mensagem de Deus para mim hoje, diante de tudo que a gente leu, oração, tudo, Deus colocou assim para mim, ó. Eu abri seus olhos, Alex, e isso é motivo de muita alegria. Dar glória a Deus hoje se tornou espontâneo, pelo motivo de que antes não enxergava e agora sua alegria é completa, porque podes ver todos esses mistérios. Mas sua responsabilidade é muito maior. A quem muito é confiado, muito será cobrado. E depois, como colocar isso em prática, o de hoje, eu consegui perceber dessa forma assim, ó, ao acordar até o anoitecer, meditar e viver os mandamentos de Jesus, a cada passo que eu der. Isso sim, porque essa visão que a gente tem, Deus abre os olhos da gente, que é o que está no meu coração. Deus abre nossos olhos, e em experiência já percebi que quantas vezes eu me vi enxergando, e quando vê ao anoitecer, com o passar dos dias,
eu percebi que eu estava enxergando tudo errado, ou talvez eu estava vendo errado de novo, né? Então a gente precisa estar sempre sob a luz, né? Qual que é a luz desse mundo? É Jesus, ele diz, né? Enquanto eu estou aqui. E agora que ele está com a gente, ele é a luz. Então eu preciso, se eu quiser mesmo enxergar, eu preciso estar diante com ele, nele, para conseguir ter essa visão, né? Então acordar, terceiro meditar e viver os mandamentos de Jesus a cada passo que eu der. Cumprir as missões de Deus, as missões que Deus me confia, e ser humilde. Cumprir as missões que Deus me confia. Eu coloquei muito em questão por causa dessa responsabilidade que eu senti Deus colocando, né? Ele convida a gente, ele abre nossos olhos, ele nos coloca uma missão para anunciar e vai ser cobrado. Se eu fosse cego, né? Como eu disse, se eu não pudesse enxergar, se Deus não tivesse aberto meus olhos para as coisas que a gente tem visto, talvez não seria nada cobrado, né? Mas como a gente viu. É o que a gente fala, né? Às vezes uma coisa é errada, mas às vezes a pessoa tá fazendo por inocência, ela não sabe que é errado. Vai ser diferente. Ou tá deixando de fazer porque também não sabe que aquilo é errado. E aí essas pessoas não têm pecado, porque elas não sabem que elas estão pecando. O pecado vai muito do saber, né? Do racional, da intenção, da sua intenção na hora de fazer aquilo. Mas Deus abriu nossos olhos. Deus, hoje a gente já está de olho aberto, a gente já está sabendo a missão que a gente tem. A gente já sabe que a gente foi feito para glorificar a Deus, a gente já sabe que foi feito para trazer as obras dele à luz, né? Para ajudar nessa missão, enfim. Então, se a gente não fizer, se a gente se omitir, vai ser cobrado. Se eu entendo na palavra que tais práticas é pecaminosa e continuo cometendo elas, é pecado. O julgamento, tem alguma parte da Bíblia, eu não lembro qual é a passagem, que fala que o julgamento vai ser diferente para cada pessoa, né? É conforme sua consciência, conforme seu entendimento. Com certeza. Isso é humilde, na verdade. É que hoje ficou muito no meu coração a questão. Às vezes o mundo coloca para nós, né? O que é humilde? Às vezes a gente acha que ser tímido é ser humilde, né? Mas parece que Jesus ele liberta a gente de todas essas coisas. A questão de ser humilde, de entender. Eu vou pensando assim. Imagina o orgulho que eles viviam, né? A vaidade que os fariseus viviam. Uma pessoa está fazendo milagre diante deles, né? E mesmo assim eles não queriam enxergar. E eles não queriam, né? Demonstra muito a palavra que eles não queriam. Porque eles questionavam, eles se interessavam. Eles até se interessavam em saber. Eles sabiam que tinha alguma coisa diferente, mas eles não queriam ver. Eu fico vendo que a gente tem que ser humilde, senão a gente faz igual. Eu falo assim no dia a dia, na vida da gente, né? Tantos desafios a gente vive. E aí Jesus fala, não vos preocupeis, confiem em mim, né? E aí a gente pega e tira o olhar de Cristo e vai tentar resolver com as próprias forças e vira uma bagunça, vira uma confusão toda, né? Mas a gente esquece de todos os milagres que Deus já tinha feito no passado, na nossa vida, e aí a gente simplesmente tira o olhar dele e não quer acreditar que ele está com a gente, né? É a mesma coisa, a gente não pode ser hipócrita, falando que eles apenas, né, não querem enxergar, mas a gente corre o risco de ficar cego para isso também, né? Não, a gente, né? Quantas vezes a gente, esse tempo atrás, eu com o Alex mesmo, a gente estava tentando fazer uma coisa, a gente queria que o negócio desse certo, a gente tentava, o negócio não ia pra frente, nem dava errado, mas é que não ia pra frente. E aí parece que, não, mas pra fazer dar certo tem que fazer tal coisa. Não, mas isso vai contra os meus valores, não dá pra fazer. Então a gente não vai fazer. Aí por fim a gente desistiu de fazer. Mas aí depois a gente foi ver que aquilo simplesmente não era a vontade de Deus pela sua vida. E a gente não estava vendo. A gente está colocando outras pessoas como Nosso Senhor, né? A gente estava né, focando em outras coisas e isso tiraria Deus do centro. Então não era para honra e glória dele, não estava acontecendo, ponto. E a gente estava ali, batendo, dando murro em ponta de faca, né, como dizem. Mas enfim. Mas graças a Deus, Deus cuidou. Né? E nos conduziu. e fez a gente enxergar. Abriu nossos olhos. Né? Também isso, abriu nossos olhos. Agora você pensa, né? Igual essa passagem que ele fala, né? Se vocês fossem cegos, não teriam nenhum pecado, mas vocês dizem, nós vemos. Então o pecado de vocês permanece. Olha, pensa na orientação, de educação mesmo, de, né, comparado. Os fariseus, os sacerdotes que estudaram as leis de Moisés, que estudaram
né, todas as escrituras, que tinham todo esse conhecimento, Cara, comparado com um rapazinho que era cego, tadinho. Ele não sabia nada. Não sabia ler nem escrever. Não sabia ler nem escrever, nunca tinha visto nada, né? Cego de nascença, mendigo. Coitado, ele, né, desfavorecido, marginalizado pela sociedade. Então, assim... E ele... É muito contraditório, né, a palavra de Deus. E ele enxergou, né? Ele enxergou, e é mais um ensinamento pra gente entender que a sabedoria ela não tem a ver com muito conhecimento, mas tem a ver com a abertura da alma, do coração. Né? Às vezes muito conhecimento teórico confunde mais do que liberta. Mas Padre Pio, uma vez num diálogo dele, dos versões superiores dele, falando: olha, o Vaticano lá em cima, eles estão te acusando de que você é um charlatão, tudo mais, né? O Padre Pio fala assim: eles não têm culpa, a gente não pode culpar eles, porque o demônio faz confusão na cabeça dos inteligentes, dos intelectuais, sabe? Eu acho assim, a gente tem que buscar conhecimento, sim. Com certeza, sem dúvida. A gente precisa querer ser melhor, né, intelectualmente, entender as coisas, mas a gente nunca pode esquecer de ver com o coração. A gente tem que deixar, tem que sempre estar dócil ao Espírito Santo. Não pode chegar naquele nível de achar que, nossa, eu estudei, eu sei tudo, então eu não tenho mais nada para aprender e eu sei muito bem o que eu tô falando. Não, a gente nunca sabe muito bem o que a gente tá falando. Nossa, a menos que seja o Espírito Santo falando pela gente. Mas de verdade, com experiência, né? A Magda é professora, então ela sabe isso. Então ela estuda bastante. Toda vez que eu me mantive com postura de alguém que sabe muitas coisas, né? Eu, tipo assim, e comparado quando eu me permiti ser humilde e viver a experiência do conhecimento e deixar ele transbordar sem também fazer postura demais e ser humilde, eu conseguia muito além, acessar muita coisa além do que eu imaginava, entendeu? Pelo coração. Com certeza. A Magda mandou assim: hoje esse evangelho me ensina que Jesus veio para nos mostrar que só através dele chegaremos ao Pai. Filha, é através desse estudo bíblico, através do conhecimento da palavra que os seus olhos se abriram. E assim podes ver o quanto meu amor é grande por todos. É isso mesmo. É engraçado, né? A gente começou esse estudo bíblico, foi um chamado de Deus mesmo, assim. E aí o Alex olhamos um pra cara do outro e falou: nossa, a gente tem que fazer. Porque a gente fazia um pouco, parava, né? Muito tempo atrás. Mas a gente falou assim: nossa, vamos compartilhar com os outros. E de verdade, eu não imaginava que ia ser tão proveitoso. Eu imaginava que seria proveitoso, mas eu não imaginava dessa maneira que tá sendo, sabe? E a gente não fez planos, né? A gente só falou, vamos fazer. Realmente tem coisas que saem aqui na passagem que você olha e fala: nossa, gente, se eu soubesse disso antes, sabe? Nossa, se eu tivesse conhecido a palavra de Jesus antes, de verdade. Mais profundidade. Infelizmente a gente, ainda mais a gente que é católico, a gente não é de estudar muito a Bíblia, né? É um fato. Se acomoda a ouvir as pessoas. A gente se acomoda a homilia do padre todo domingo e fica por isso. Né? Mas como faz falta, gente? A gente tem que pegar a Bíblia. Como faz falta, né, a palavra? Né? Beber da fonte, como faz falta? Mas eu te falo, por exemplo, eu fui estudar a Bíblia mesmo quando eu estava fazendo o caminho vocacional na Canção Nova. E eu te falo que a minha conversão se deu muito mais. Porque vamos pensar: Alex converteu lá com 12 anos, porque praticamente nasci dentro da igreja, sabe? Mas eu falo que o meu coração se firmou mesmo e eu gerei uma conversão sólida, que mesmo nos momentos onde eu não tinha oportunidade na minha vida de estar com Deus, foi pelo conhecimento da palavra, que eu tinha feito o estudo da palavra, junto com a Canção Nova, eles orientando a gente. O meu, de certa forma, foi também. Quando eu voltei pra Deus mesmo, eu sempre fui de Deus, né, entre aspas. Mas quando eu voltei pra Deus mesmo com 20 anos acho que eu tinha, que eu voltei pra participar mesmo, fervorosamente, né, grudar em Deus mesmo, em Jesus, todos os dias eu li um pedacinho da palavra. Nada muito, não tinha regra. Onde eu abrisse e saía, eu lia e era a mensagem de Deus pra mim aquele dia. Mas me educou muito, de verdade. Completando aqui. Abra o seu coração e olhe para o alto. Eu sou a luz do mundo. É nesse período de isolamento social que muitos voltaram a me buscar e a deixar que eu entre na vida deles novamente. Amém. Amém. A gente também sente isso. Na verdade, nesse período de isolamento social, as pessoas estão sendo obrigadas a olhar para elas. É complicado, né? Mas a gente vive num mundo de tanta correria que a gente conseguiu deixar de conviver com a gente mesmo. É muito, muito, muito importante isso.
Eu conheço pessoas que elas não conseguem ficar 5 minutos com elas mesmas, né? Eu era assim, né? Eu passei por períodos assim. E aí depois eu aprendi a valorizar minha própria companhia. E valorizar sua própria companhia também é valorizar a companhia de Deus. Porque se você não consegue ficar 5 minutos com você mesmo, como que você consegue, né, sentar na sua cama, fechar a porta do seu quarto e falar com Deus em oração? Você não consegue acalmar seu coração para ouvir Deus, sabe? E a gente vive nessa correria louca. E aí com esse isolamento social, a gente foi obrigado a olhar para dentro, sabe? Porque a gente não tinha como ir pra fora. Tava proibido ir pra fora. Então a gente teve que olhar pra dentro, a gente teve que olhar pro nosso esposo, pra nossa esposa, teve que olhar pro filho, pra filha, teve que olhar e eu garanto, né? Já ouvi relatos de pessoas que viram coisas que não gostaram muito. Assim, por exemplo, de perceber que não sabia conviver mais com o marido. Que nem sabia se quer realmente continuar. Nem sabia se quer. Quantos casamentos estão se separando, gente? Quanta gente, esses famosos aí, a gente vê notícias, os casamentos tudo largando, pessoal, os namorados largando, porque não sabiam conviver. É muito importante a gente saber conviver com o outro, a gente saber, né, essa troca, enfim. E o isolamento social está obrigando. E assim eu abrirei seus olhos e curarei a cegueira que muitos vivem por terem esquecido de mim e se entregado às coisas mundanas. É exatamente isso, né? É exatamente isso. É exatamente isso. É a oportunidade que Deus está nos dando pra gente voltar pra Ele. Sim. Antes do pior. Antes do melhor. Então é um momento difícil vai ter para o pior, escolher. depois Jesus vai voltar e vai ser o Gu. Se Deus quiser, todo mundo vai ser arrebatado e é isso aí. Ou não sei. Enfim. Quando eu fui ler, né, ficou muito forte pra mim essa passagem que Jesus falou. Jesus respondeu: não foi ele que pecou nem os seus pais, mas ele é cego para que nele se manifestem as obras de Deus. Gente, quanta gente eu já tive esse questionamento. Às vezes uma criança nasce doente, às vezes a gente tem doenças, às vezes, né, as coisas ruins acontecem. E aí a gente não entende. E aí foi como se me desse uma luz nessa passagem, sabe? Todas as coisas que acontecem é para se manifestarem as obras de Deus. E às vezes a gente passa por dificuldades e a gente maldiz Deus. A gente se revolta contra Deus, né? Sendo que se a gente acreditasse que tudo que acontece é para manifestar as obras de Deus, a gente enxergaria por outro ângulo. A gente enxergaria, na verdade, né? Vou acrescentar então. Uma vez os padres da Aliança de Misericórdia lá de São Paulo, né? Não sei se conhece, mas eles falaram assim, alguém perguntou para eles por que existiam os pobres, né? Por que tem tanto pobre no mundo? E eles falaram assim, os pobres eles existem para que Deus se manifeste a glória deles e para que a gente se converta. Os pobres eles não estão aqui por acaso, sabe? As pessoas que passam dificuldade e tudo mais. É para que a gente, nós que de alguma forma não foi nos permitido ter alguma coisa na vida, né? Conseguir alguma coisa, a gente se converta e pudesse viver o plano de Deus, que é a partilha, que é a comunhão com os irmãos de verdade, né? Então, quando você olha para essa ótica de verdade, quando Jesus nos abre os olhos, olha, o cego, a fulano de tal que está sofrendo, é para que a glória de Deus se manifesta. E se a glória de Deus não está se manifestando e a gente não está enxergando à nossa volta, talvez é porque a gente não está vivendo a obra de Deus, né? E aí calha com tudo que a gente vem estudando. Se fosse tudo muito bom, se todo mundo fosse rico, se todo mundo tivesse tudo, talvez não, com certeza, a gente não estaria buscando a Deus. Não. Porque a gente não precisaria de mais nada. É complicado, mas, né, a obra de Deus é muito maior do que a gente pensa, muito maior do que a gente enxerga. Então, a gente tem que confiar nele, mas muitas vezes a gente não confia, né? E aí, pra mim, ficou assim, né? O que parece aos olhos dos homens, muitas vezes, uma doença ou uma maldição acontece para que se observe nessa pessoa as obras de Deus. Aí ele me lembrou, né? Quantas e quantas vezes as obras de Deus foram manifestadas em você e na sua família. Aí essa live vai acabar. E a gente volta só pra finalizar. Então, aí é isso. Deus me lembrou quantas e quantas vezes as obras de Deus foram manifestadas na minha casa, sabe? E quantas vezes a gente nem enxergou que coisas tinham acontecido para que as obras de Deus se manifestassem. Então, ele me pediu
né, que eu senti em minha oração, pedido de Deus mesmo para que eu reze, para que os outros também possam entender isso, que a existência deles nesse mundo é apenas para glorificar as obras de Deus, que a gente, né, que a gente entenda isso, que a gente tome posse disso e que também leve isso a outras pessoas, para que as obras de Deus se manifestem também nelas, né, porque se a gente não vê que é obra de Deus, a gente torna isso uma maldição, né, e olha a responsabilidade nossa disso. E aí, maneiras concretas, ficou muito forte orar mesmo, orar e entregar nas mãos de Deus. Acho que maneira concreta melhor, né? Continuar fazendo o que a gente está fazendo, mas colocar em oração realmente isso. E é isso. E é isso aí. Realmente, né, fala assim, é uma fonte inesgotável a palavra de Deus, né? Porque a gente vai, cada dia mais instrução, e a gente sente que, além do intelecto, né, abrindo o coração nosso, parece que vai abrindo a nossa alma, né, a gente vai assassinando. Eu falo assim, às vezes dá até preguiça de acordar, de fazer as coisas. Mas aí quando você faz isso, você experimenta que dia que foi, aí você para e fala, nossa, ai de mim, se eu tivesse vindo, eu tinha brigado comigo. Né? É isso. Agora vira pro seu irmão, deseja a paz de Cristo dele. Esteja, né, conosco no dia inteiro. E é isso, que essa sexta-feira seja maravilhosa. E é sexta-feira? Já é sexta-feira. Passou o ano. Né? Em nome do Pai, do Filho. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, Marcos. Com Deus, gente. Te dar a